Olá, alunos! Hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo de economia e vamos falar sobre a divisão do estudo econômico. Esse tema, ele consta na página 38 da apostila de vocês. Portanto, nós vamos ver algumas diferenças entre o que é microeconomia e macroeconomia. A microeconomia, ela vai estudar o comportamento dos consumidores, produtores e o mercado, no qual tem uma interação, onde a gente se preocupa com a determinação dos preços e quantidades dos mercados específicos. Ou seja, nós estamos num momento onde a gente está tendo uma certa recessão, até por causa da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego. Então, o mercado ele está se adequando de acordo com o preço, a demanda de preço mais em conta. A gente vê tem alguns produtos aí que subiram uma média de 35% durante a pandemia. Exemplos como alguns vegetais, feijão, combustível e outros, né? Então, isso, o mercado, ele vai ditar algumas partes que a economia muitas vezes não consegue cobrir, o governo não consegue cobrir ou diminuir. A cesta básica, para vocês terem uma ideia, nessa pandemia ela subiu uma média de quase 40%, só que isso não é repassado para a inflação. Então a microeconomia vai estudar esse comportamento. Por exemplo, feijão, tá uma média de R$6. O que acontece? O consumidor vai substituir por outra coisa, ou uma lentilha, ou uma ervilha, né, que o preço é um pouco mais reduzido. Já a macroeconomia, ela vai estudar o que? A determinação e o comportamento dos grandes agregados. Ela vai estudar o que? O produto, a inflação e por que existe o desemprego. O desemprego no momento, né, a gente pode dizer que está acontecendo porque muitas pessoas ou estavam em contrato de experiência, ou muitas pessoas prestavam serviço. À medida que houve a pandemia, esse serviço não foi mais necessário de realizá-lo. Vou dar um exemplo, né? Na escola onde eu trabalho, do município, essa semana foram dispensados o pessoal que trabalhava na cozinha, o pessoal que trabalhava na higienização, era uma empresa terceirizada. Os funcionários mais antigos entraram no projeto de governo e os atuais ficaram desempregados, né? Vão receber, no caso, o auxílio emergencial durante esse tempo. Então, para vocês terem uma ideia, quando retomar as aulas, com certeza eles vão contratar novas pessoas ou até recontratar esses funcionários que foram embora da empresa. Isso, quem vai decidir a taxa de desemprego, como reter a inflação, é a macroeconomia. A microeconomia, então, para vocês distinguirem bastante a diferença, é o que? É o estudo do comportamento do consumidor, né? E também das pessoas que produzem, que produzem a matéria-prima para poder fazer alguns produtos necessários no mercado. O desenvolvimento econômico, o que ele trabalha? O estudo e modelos vai trabalhar a vida como coletividade, ou seja, a distribuição de renda, a evolução tecnológica. Mais do que nunca, nós temos esses dois itens, né, bem acirrados na pandemia, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a parte de distribuição de renda, a gente sabe que está bem complicado, tem pessoas passando muita necessidade, pessoas passando fome, pessoas sem teto, né, que tiveram que deixar de pagar aluguel, pais que tinham filhos em escola particular tiveram que transferir para a escola pública, né? Então, realmente assim, ó, tá bem complicado. A distribuição de renda sempre foi um problema no Brasil, né? E aqui no Rio Grande do Sul também. Mas agora com a pandemia acabou se acirrando. E a evolução tecnológica, eu nem preciso dizer para vocês, né, que a tendência no futuro, a gente está vendo aqui que antes a gente não tinha aula EAD e agora estamos tendo, né, aula em vídeo, aula por Meet, aula EAD, aula síncrona e síncrona, como eles chamam, né. A síncrona é quando a gente não está conectado com o aluno, como eu estou fazendo um vídeo agora para vocês, ou mando uma tarefa, ou mando um vídeo para vocês animado, como costumo mandar.
E síncrona é quando eu estou sincronizado com o aluno através de reunião no Meet, né, para vocês terem uma ideia. E tudo isso dentro da divisão do mercado econômico, também nós temos a economia internacional, que estuda a relação de troca entre países, os bens, as demandas, os serviços, a moeda, o câmbio. Então, geralmente dentro do mercado internacional a gente vai estudar esses itens. Dentro dessas demandas a gente tem uma pirâmide ali que aparece, que nós chamamos de pirâmide de Maslow. Essa pirâmide, ela consta na apostila de vocês, na página 39. Ela vai falar da hierarquia das necessidades dentro do processo econômico, tá? Por que eu gosto de comentar a apostila de vocês em relação às necessidades? Porque a economia, ela gira, sim, em torno das necessidades do ser humano. Lá no início eu expliquei para vocês em aula presencial que existe uma diferença entre necessidade, tá? Que é uma coisa que realmente eu preciso e desejo. Aqui nós temos a necessidade. Todo ser humano, ele precisa das necessidades fisiológicas. Elas estão na base da nossa pirâmide. Ou seja, todo ser humano, ele precisa comer, ele precisa de água, ele precisa dormir, ele precisa se vestir, ele precisa comer, ele precisa respirar. Então, isso são necessidades essenciais, tá? Que todo ser humano, ele tem que ter, tá? Em segundo lugar, nós temos as necessidades de segurança. Segurança do nosso corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. No momento nós vivemos numa pandemia onde a insegurança, ela está de grande tamanho. Então isso influencia sim na economia também, tá? Depois nós temos ali a necessidade, tá, de participação. A maioria utiliza esse termo como necessidade social. O ser humano, ele precisa ter amizade de pessoas, família, e nesse momento de reclusão as pessoas estão sentindo falta disso. Então, como foi feito para a gente conseguir diminuir um pouco, né, essa ansiedade das pessoas? Através do quê? Através das reuniões online, né? Isso veio a diminuir bastante. Claro que nada substitui o contato com uma pessoa, mas é uma necessidade. De acordo com a pirâmide de Maslow, ela fica no meio da pirâmide, tá? Depois nós temos a necessidade de estima. Toda pessoa, ela precisa ter estima, autoestima, confiança, conquista, respeito com os outros, né? E por último, o de autorrealização ou de status, que é aquilo que está no topo da tua pirâmide, né? O que realmente tu quer, que é o princípio da moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Então, vou dar exemplos para vocês. Agora, por linha de mercado. Por exemplo, quem trabalha com necessidades fisiológicas está, nesse momento, conseguindo manter o seu negócio, porque trabalha com alimentos, com bebidas, entregas online, né? As pessoas que trabalham com isso estão conseguindo manter o seu emprego, porque ninguém vive sem isso, são as necessidades fisiológicas. Necessidade de planos de saúde, um exemplo para necessidade de segurança de saúde, segurança da tua família, fazer seguro de vida. Muitas pessoas, nesse momento, está crescendo bastante os seguros de vida, né? A necessidade de tu ter a conexão da internet, as operadoras estão ganhando bastante, o pessoal que vende aparelhos eletrônicos, né, como notebook, tablet, celulares também, porque ninguém fica sem a família, né, sem as amizades, sem ter esse contato. A necessidade de autoestima, ela está um pouco para trás. Por exemplo, na pandemia meio que oscilou, né, as academias, algumas horas pode abrir, algumas não, cabeleireiro idem, tá? Então complica o negócio realmente para quem trabalha com autoestima. E por último, o topo da pirâmide, que é uma realização. Por exemplo, uma pessoa que era o sonho se formar, né, presencialmente, esse ano vai de repente ser deixado esse sonho para trás, porque tá difícil, né, como topo de pirâmide, a não ser que faça uma formatura online, porque não vai ter outro motivo, né, outro momento para poder fazer.
Mas toda a economia ela trabalha assim, por isso que essa pirâmide é importantíssima dentro da organização. Eu vou fazer algumas perguntas essa semana, eu vou fazer assim, eu vou acessar, né? Eu vou ver quantos alunos conseguiram acessar e ver o vídeo, tá? E na outra semana eu vou fazer umas perguntas, mas eu vou, assim, a pessoa que assistir coloca a tarefa como entregue, tá? Assistir o vídeo como entregue, que na outra semana eu vou fazer perguntas a respeito desse vídeo, tá? Tenham uma boa semana e fiquem em casa. Beijos!